Olá, eu sou o Ricardo Bonotto e essas são as informações de economia de hoje. No dia 31 de agosto de 2020, foi liberado pelo Banco Central o percentual da dívida pública do Brasil. Os dados revelam que a dívida pública chegou a 86,5% do Produto Interno Bruto, o PIB, isso no mês de julho. Esse valor reflete um aumento de 1 ponto percentual em relação ao mês anterior. Com o aumento de gastos públicos em razão da pandemia do novo coronavírus, a dívida bruta brasileira pode fechar 2020 em algo aproximadamente de 100% do PIB nacional, segundo algumas estimativas econômicas. Indica-se que essa dívida já vinha em trajetória de alta mesmo antes da crise, como podemos observar nos números de 2009, a qual o endividamento estava na casa dos 76% do PIB. O aumento da dívida bruta se deu principalmente pelo aumento das emissões de títulos públicos, que representou o aumento de 0,7 pontos da incorporação de juros ao montante de 0,4 pontos e da diminuição do valor nominal do PIB em 0,2 pontos. A dívida líquida, que desconta os ativos do governo, também foi impactada pela crise e fechou em 60,2% do PIB em julho, aumento de 2,2 pontos em relação a junho. Segundo o Banco Central, o aumento do déficit primário no mês é o efeito da desvalorização do dólar, de 5% no período, que contribuíram para o crescimento da dívida líquida. Importante ressaltar que as contas públicas tiveram um rombo de 483,800 mil bilhões no acumulado do ano, até julho. Nos últimos 12 meses, o governo registrou um déficit primário de algo em torno de 500 bilhões, o que equivale a aproximadamente 8% do PIB. Esse resultado primário indica a capacidade do governo de pagar as suas contas, exceto os encargos da dívida pública. Isso porque, se as receitas são maiores que as despesas, há superávit. Caso contrário, há déficit. Desde o início da crise sanitária, o governo tem gastado mais com medidas de enfrentamento à pandemia e arrecadado menos em razão da queda da atividade e das medidas de restrição. Por outro lado, ao contrário da União, os estados e municípios registraram superávit primário de 6,2 bilhões em julho, valor esse decorrente do socorro do governo federal aos seus entes. Até julho, o Tesouro Nacional divulgou um rombo de 505 bilhões no ano. Esse resultado é o pior para o período da série histórica, que se iniciou há 23 anos. Os números divulgados pelo Tesouro e pelo Banco Central têm metodologias diferentes. A autoridade monetária utiliza o cálculo abaixo da linha, que leva em conta a necessidade de financiamento do setor público, descontando os juros da dívida. E o Tesouro calcula os dados fiscais acima da linha, que são as receitas menos as despesas, excluindo os juros. Eu sou o Ricardo Bonotto e essas foram as informações de economia de hoje.